Olá! Hoje vamos conversar sobre um cenário bem conhecido. Aquela dor ou aperto no peito que aparece com esforço, tipo subir uma ladeira, mas que some rapidinho com descanso. É a angina estável, né? Um sinal clássico. Exato. E, no fundo, isso acontece por um desequilíbrio, certo? O coração está precisando de mais oxigênio do que as artérias conseguem entregar naquele momento. Isso mesmo. Geralmente por causa do estreitamento das artérias coronárias, né? A tal da aterosclerose, aquele acúmulo de placa que dificulta a passagem do sangue. Perfeito. E o tratamento médico da angina estável visa justamente corrigir essa disparidade entre a oferta e a demanda de oxigênio para o músculo cardíaco. E é aí que a nossa discussão de hoje se aprofunda. Os nitratos. Como é que eles funcionam para aliviar esses sintomas? Então, os nitratos são uma ferramenta importante. A gente tem formulações de ação mais longa, né, como o dinitrato de isosorbida, mas para prevenir as crises. Para usar todo dia, digamos. Isso. E tem os de ação curta, tipo a nitroglicerina sublingual, para quando a dor aparece mesmo, por um alívio rápido. Certo. E o mecanismo que eu acho que fica interessante, porque talvez não seja o que a maioria pensa de cara, né? Tipo, dilatar a artéria doente ali no coração. Pois é, essa é uma ideia comum, mas o efeito principal, o mais impactante dos nitratos, é o outro, é a venodilatação. Venodilatação? Dilatar as veias, então, não as artérias coronárias diretamente. Exatamente. Eles relaxam e dilatam as veias do corpo todo, e aí começa uma cascata de efeitos bem interessante. E como que dilatar as veias ajuda o coração lá na frente? Bom, pensa assim, veias mais largas, elas comportam mais sangue, né? Funciona como um reservatório maior. Ah, o sangue fica mais parado nas veias, por assim dizer? Isso aumenta o que a gente chama de capacitância venosa. Aí menos sangue volta para o coração a cada batimento. Menos sangue retornando. Menos sangue chegando no ventrículo esquerdo antes dele contrair. Isso diminui o volume diastólico final, ou seja, reduz a pré-carga. Pré-carga. Então, é como se o coração tivesse que se esticar menos para receber o sangue antes de bombear. Menos volume ali dentro. Exatamente essa lógica. Menos estiramento inicial, menos tensão na parede do ventrículo durante a contração, E menos tensão significa? menos esforço. Um músculo cardíaco menos tensionado gasta menos energia e, consequentemente, precisa de menos oxigênio. Entendi. Então, o alívio da dor da angina vem principalmente porque o coração passa a trabalhar menos, a demandar menos oxigênio. É mais por aí do que por aumentar o fluxo de sangue diretamente nas coronárias. Exatamente. A redução da demanda de oxigênio é o ponto-chave aqui. Faz sentido. Mas e outras formas de reduzir o trabalho cardíaco? Tipo, diminuir a frequência dos batimentos, ou a resistência que o coração enfrenta para ejetar o sangue, a tal da pós-carga. Os nitratos mexem nisso tão bem? Ótimos pontos para a gente comparar. Diminuir a frequência cardíaca é sim muito importante, mas isso é trabalho para outros remédios, como os beta-bloqueadores. Os nitratos em si não fazem isso. Ah, não diminuem a frequência. Não diretamente. Pelo contrário, às vezes pode até dar um leve aumento reflexo da frequência cardíaca. E a pós-carga? Aquela resistência na saída do coração. Então, a pós-carga depende da resistência das arteríolas periféricas. Os nitratos até dilatam um pouco essas arteríolas, mas o efeito é considerado mínimo, sabe? Não é o foco deles. Diferente de outros remédios, então. Sim, diferente de bloqueadores de canais de cálcio, por exemplo, alguns deles são ótimos para reduzir a pós-carga. Com os nitratos, a redução da pós-carga é pequena. E voltando àquela ideia inicial, dilatação direta das coronárias. Existe algum efeito ali? Existe sim, um pouco de vasodilatação coronária acontece. Mas, pensa bem, mas artérias que já estão doentes, com placas de aterosclerose importantes, a capacidade delas de dilatar mais já é bem limitada, né? Entendi. Não tem muito para onde ir ali. Exato. Então, esse efeito direto na coronária contribui pouco para o alívio dos sintomas agudos, comparado com a redução da demanda que a gente falou. Então, resumindo a história toda, o grande trunfo dos nitratos para aliviar a angina é fazer o coração trabalhar com menos peso antes de começar a bombear. É isso? Menos sangue voltando das veias? Precisamente. Se a gente for pegar o ponto técnico central,
O efeito anti-isquêmico principal dos litratos, especialmente o de ação rápida, como a litroglicerina sublingual, vem mesmo da venodilatação. Que diminui o volume no ventrículo e a tensão na parede. Exato. Diminui o volume diastólico final do ventrículo esquerdo, diminui a tensão na parede miocárdica e, como resultado final, reduz a demanda de oxigênio do coração. É um mecanismo, digamos, indireto, olhando só para o coração, mas extremamente eficaz para aliviar a isquemia